Amigos, depois de um, digamos, jejum cinematográfico, filmes meio fracos, produções paralisadas por causa do Covid, 2021 tá começando no finalzinho já, nos 43 do segundo tempo, começando a pegar embalo. A gente tem o novo filme de Matrix, que vai sair agora em dezembro, tem o novo filme do Homem-Aranha também em dezembro, e tivemos agora Duna, baseado no clássico, um dos maiores clássicos da ficção científica de Frank Herbert, que escreveu nos anos 60 uma série, o primeiro livro, que se chama Duna, que é um livro que basicamente fala de política e religião intergaláctica, 20 mil anos no futuro. A propósito, isso é uma coisa que talvez confundirá alguns dos espectadores casuais. O começo do filme, ele fala que é o ano 10.000 e alguma coisa, e talvez faça você pensar que é o ano 10.000 depois de Cristo, né? Ou seja, 8.000 anos no futuro, mas não é bem isso. A contagem dos anos no universo em Duna começa a partir da fundação da Spacing Guild. E tudo que eu li sobre Duna foi em inglês, então eu peço aos amigos dunólogos que façam um apêndice dos termos que eu vou estar falando aqui em inglês aí nos comentários. Então, a partir da criação do Spacing Guild, os anos que começaram a partir daí, que foi essa organização que detém acesso exclusivo à viagem acima da velocidade da luz, que é o que permite a colonização da galáxia. Então, na verdade, o filme se passa tipo, acho que 22 mil anos no futuro, que tiveram vários anos, aí a descoberta do voo mais rápido que a luz, e aí a partir daí a contagem começa. Por muito tempo, Duna foi considerado impossível de adaptar, porque ele tem um lore, um folclore tão rico, né, que alguns achavam que é muito desafiador contar isso na mídia audiovisual. É uma opinião esquisita, considerando que já teve várias adaptações de Duna. As principais foram o filme de 1984, David Lynch, e uma adaptação para série de TV no começo dos anos 2000, que inclusive está disponível no YouTube. Eu acompanhei, é bacaninha, é bem fiel ao livro. Todas as adaptações que eu acompanhei, eu vi o primeiro Duna quando era moleque, então eu não tinha mentalidade para curtir aquilo. Eu sabia que era um Star Wars um pouco mais sério. Só que eu realmente não conhecia o suficiente e eu era muito novo pra realmente apreciar. E o filme de 84 é muito paradão também. Eu tenho uma relação curiosa com Duna, porque eu li muito sobre Duna. Eu joguei os jogos para computador, o Dune, Dune 2 e o Dune 2000, que eu ainda jogo até hoje. Inclusive, se você curtiu o Dune 2000, você era fã da Westwood Studios, que foi o estúdio que fez jogos como Command & Conquer, Blade Runner, lá nos anos 90. Existe um projeto chamado OpenRA, que é basicamente uma versão de código aberto de Command & Conquer Red Alert e Dune 2000, adaptados para computadores mais modernos, porque os jogos eram dos anos 90, e também que trazem várias convenções modernas do gênero RTS que na época não tinha. Então o jogo está muito mais moderno, roda online, é grátis. Eu vou colocar o link para você jogar, e é um jogo open source, então você não precisa se preocupar com vírus nem nada, porque o código está totalmente escancarado para todo mundo que quiser dar uma olhada. Eu recomendo muito, eu jogo... Command & Conquer foi um dos grandes jogos da minha infância, Dune 2000 estava lá do lado, então... Meu ponto é, eu li bastante sobre a série, né? Tem um site chamado TV Tropes, que se você gosta muito de um desenho, um filme, um livro, você carrega lá a página do TV Tropes e ele esmiuça todos os pequenos clichês e aquelas coisas típicas que você vê em outros filmes também e como elas acontecem nessa obra que você gosta. É tipo um Wikipédia do cara que é fanático por um filme ou um livro ou coisa do tipo. Eu recomendo muito, exceto que quando você entra no TV Tropes é difícil você sair, porque você vê uma coisa que acontece num filme e aí você quer ver as outras instâncias de outros filmes em que aquilo também acontece, e aí... Pra quem é fanático por cultura popular, é talvez o melhor site da internet e o que mais vai te roubar teu tempo. Então eu já tinha lido o TV Tropes sobre Duna, tanto sobre o filme de 84, quanto o livro, quanto dos jogos. Eu joguei bastante os jogos. Eu conheço bastante do universo sem ter de fato lido o livro. Tipo, eu sei praticamente tudo do livro, eu sei todos os plot twists, eu já sei tudo. Então quando eu fui no cinema, eu fui naquela posição muito atípica do cara que vai ver o filme conhecendo o livro, sabendo das pequenas particularidades, mas que não leu de fato. Então eu não me considero um fã da forma convencional. Tô lendo agora, né? E é muito bacana de ler o livro depois de já ter visto o filme, porque tem muitas coisas do livro que é um pouquinho talvez difícil de imaginar, e aí tendo o background de ter visto tantas adaptações diferentes, você consegue pintar bem um quadro muito interessante do que está acontecendo nas páginas do livro. Mas enfim, o livro... Para resumir, assim, bem por cima, fala sobre a raça humana no longínquo ano de, né, mais ou menos 22 mil anos depois de Cristo. E a humanidade se espalhou por vários planetas e existe uma divisão sociopolítica entre as principais
como é que eu poderia dizer? As famílias influentes, as famílias politicamente influentes. E aí você tem a figura de um imperador, você tem, né, as diferentes casas, como se fosse a nobreza como se fosse, não, é de fato a nobreza, como se fossem os reis desse universo, embora não se chamem de reis. Você tem uma ordem religiosa, Bene Gesserit, que é absolutamente fascinante. É uma ordem monástica exclusivamente feminina, que não detém poder legal de fato, mas são tão influentes e são tão boas em ler as pessoas e têm alguns pequenos poderes de presciência que elas conseguem simplesmente dominar bastante as coisas só casando com essa pessoa e influenciando, participando da corte daquele líder e tal. E elas aguardam o surgimento de um salvador da humanidade, um messias que vai levar a humanidade para o caminho certo. E através dessas maquinações e manipulações enérgicas e tal, elas estão tentando fazer com que isso aconteça. E o protagonista do filme, Paul Atreides, é basicamente o cara que talvez seja o escolhido, talvez não. É aquela coisa. Todo filme de profecia em que aparece um cara que é o escolhido, tem aquela coisa, será que é ele, será que não é? E o Paul Atreides faz esse papel na história. O filme é um espetáculo. Denis Villeneuve, que é o diretor, ele até agora não fez um filme ruim, e Dune não é exceção. É um filme fantástico, eu achei uma adaptação bastante fiel ao livro. É claro que várias coisas vão faltar, tem vários conceitos do livro que não são bem esmiuçados no filme, que se você conhece a história, você fala, esse aqui é um Mentat, né? Por exemplo, Mentat, no lore de Dune, são seres humanos que são extremamente capazes de calculação matemática e lógica, porque computadores, máquinas pensantes, foram banidas do universo de Dune. Então todas as coisas, toda a tecnologia de Dune é baseada em seres humanos fazendo matemática de cabeça bastante rápido, basicamente. E pequenos dons de presciência que são possibilitados pelo Spice, que é uma substância nativa do planeta Arrakis, né, que é o próprio Dune do nome, que é um planeta, um deserto. E esse Spice, ele tem várias aplicações diferentes, como eu falei, dá um certo dom de presciência, estende a vida humana e possibilita viagem mais rápida do que a luz. Então é uma substância extremamente importante. Toda a politicagem do mundo de Dune orbita essas duas coisas. A produção do Spice, que é a base da economia, e a profecia das Bene Gesserit sobre um Messias que vai guiar, que vai derrubar toda essa estrutura, né, o status quo onde eles vivem, e vai guiar a humanidade para o caminho correto. Como eu estava dizendo, o Denis Villeneuve é o melhor diretor de ficção científica que a gente tem nessa geração. E os filmes dele são um espetáculo visual, um espetáculo sonoro, assim, ímpar. Esse é o tipo de filme que você tem que ver no cinema. Eu fui ver agora essa semana e quero ver de novo quando eu voltar da minha viagem. Porque, assim, é um espetáculo, cara. Tem um conceito no filme que é a voz, que é uma habilidade das Bene Gesserit, que elas conseguem falar algo que convence a pessoa a ir lá e fazer aquilo que elas comandaram. É meio que o mind trick dos Jedi. A propósito, as influências de Dune em Star Wars são, assim, amplas. Uma ordem monástica que coordena as coisas, como os Jedi, né? O equivalente aproximado seriam as Bene Gesserit em Duna, um planeta deserto, né? A profecia de um cara que vai surgir para trazer um tipo de equilíbrio, a voz que comanda e a pessoa tem que obedecer, seria o Jedi Mind Trick, então tem isso. E no livro, o efeito da voz é muito pouco debatido, assim, um efeito, digamos, audiovisual. É como se fosse uma sugestão que a pessoa fala e a pessoa se sente em transe e vai lá e obedece a ordem que foi dada pela Bene Gesserit, que fez o uso da voz, né? E a primeira instância no filme em que alguém usa a voz, que é no caso o Paul Atreides, é uma porrada audiovisual, cara. Assim, como eu falei, é uma experiência que você precisa experimentar isso no cinema, de preferência em IMAX, se você puder, que foi o meu caso. O Denis Villeneuve, ele tem um ouvido muito bom para como a música realmente torna aquela experiência, assim, uma coisa transcendental. A música em Dune, o score, né, a trilha sonora e os efeitos e tal, realmente ele é muito bom nisso, cara. O design do mundo ao redor é muito fiel, assim, parece realmente, ele convence. As naves espaciais, a tecnologia, tudo convence, as estruturas, a arquitetura, tudo realmente fantástico. As atuações, achei muito boas, os personagens convencem bastante. Né? A figura do Leto Atreides, né, que é o pai do Paul Atreides,
vivido pelo o Oscar Isaac. Ele é um cara carismático, exatamente como você vê no livro. O motivo pelo qual a posição política dele tá, né, perigosa ali é justamente por isso. Ele é uma figura muito carismática. O imperador ordenou que os Harkonnen abram mão do domínio que eles têm da produção dos Spice ali em Arrakis e coloca o Leto Atreides para então ser o supervisor do negócio, mas foi meio que feito para sacanear o cara, para que ele não conseguisse manter a produção dos Spice e aí os Harkonnen pudessem ir lá e tomar de volta. Basicamente foi uma maquinação do imperador para acabar com o House Atreides e aí a família Atreides, né, no caso o Leto, que é o rei, digamos assim, o Paul e a mãe, a Jessica, que é uma Bene Gesserit, estão agora em uma situação muito precária. Então, é um filmaço, eu achei uma excelente adaptação. É apenas a parte 1, o filme deixa isso bem claro. Quando aparece o título Dune, parte 1, você entende que está vendo a primeira parte de uma sequência. A produção da segunda parte era incerta até recentemente, quando a recepção do filme foi extremamente positiva, a bilheteria também foi muito forte, e aí o estúdio aprovou a produção da segunda parte. Se esse filme falhasse, teria sido extremamente decepcionante para os fãs de Duna. Embora alguns amigos meus que são muito fanáticos acharam um pouco decepcionante justamente esses pequenos detalhes do world building que faltaram. Um personagem que não apareceu, né, uma explicação que não é dada, não explica-se, por exemplo, no universo de Duna, a visão que eu tenho é que o Frank Herbert queria muito uma saga espacial, mas ainda ambientado naquele mundo meio de fantasia, né? Que é novamente, muito parecido com o que o George Lucas fez com Star Wars. E ele queria muito combate de espada, aquela coisa mais, né, Idade Média e tal. E aí ele criou um conceito que é o gerador de campo. Como é que é a tradução em português? Holtzman Field Generator, gerador de campo Holtzman, que é um efeito fictício que torna possível muitas das tecnologias do filme, né, da história, porque não pode ter computador, né? Computadores são tabus religiosos, proibidos. Então tudo que acontece na história é o campo Holtzman que possibilita aquilo, né? Tem máquinas que levitam, como que isso acontece? É o campo Holtzman. O escudo que eles têm, o escudo pessoal, né, é o campo Holtzman. E aí uma explicação que não foi dada no filme, que eu já sabia por ler tanto sobre o background de Dune, é que os campos de força, né, que protegem estruturas e pessoas, eles só impedem projéteis que vão muito rápido. Então, tipo, você vai dar um soco na pessoa, um tiro, né, o campo repele aquilo. Mas o movimento lento consegue entrar no campo. Então, a única forma de combate que se torna viável por causa dessa tecnologia é o combate, né, de espada mesmo. Então, é uma solução brilhante para ambientar uma história no futuro longínquo, mas ainda usando esses elementos de fantasia medieval que aparentemente era o que o Frank Herbert queria no livro. E uma coisa que o livro explica é que armas laser, se elas atingem o campo, esse campo de força, isso gera uma explosão nuclear que presumivelmente mataria não só o alvo, mas todo mundo envolvido, incluindo a pessoa que disparou. Então, por causa disso, esse tipo de arma foi descontinuada. No filme, não é muito evidente isso. Se foi dito no filme, eu perdi essa explicação, não vi. Mas então, essas coisinhas, pequenos detalhinhos, quem conhece a história sabe por quê. Quem é o fã casual que foi ver o filme, talvez não faça muita diferença, talvez apenas aceite o que está sendo mostrado ali. Quando você vê o cara, o Mentat lá, né, do Leto Atreides, fazendo cálculos rápidos, né, para descobrir quanto que foi gasto para uma coisa lá, e ele vira o olho, você vê só a esclera do olho, na parte branca do olho, e ele pensa e volta e diz lá o valor, né, que ele estava tentando calcular, você entende que esse cara é o computador pessoal do imperador que consegue fazer esses cálculos rápidos e tal. O filme não elabora muito, talvez porque é um pouco desnecessário, já é um filme bastante longo, se fosse esmiuçar todas as coisinhas ia acabar sendo chato. A parte do filme, ou do livro, que explica como é que o mundo, as regrinhas daquele mundo, a gente chama de exposição. E um filme que é muito pesado na exposição acaba sendo chato. Eu gosto, pessoalmente eu adoro o world building. Eu adoro quando o narrador explica as regrinhas do mundo, eu acho fascinante, eu fico viajando nisso, mas para a maioria das pessoas, um filme com muito exposition, com muita exposição, se torna cansativo. Um exemplo que eu consigo lembrar aqui de cabeça é o filme Jupiter Ascending, que eu esqueci o nome em português agora, é um filme das Wachowskis, que tem a Mila Kunis, tem o Channing Tatum, é uma space opera também, né, que o filme é tão atrapalhado em como ele te faz esse exposition, como ele faz o world building, né, como ele explica as regrinhas do mundo,
Que o filme tá nos finalmentes e a protagonista, que é, né, basicamente o personagem que tá... Tudo é novidade pra ela, então os personagens estão explicando tudo pra ela como uma forma de te explicar, basicamente, né? No finalzinho do filme, tipo, as últimas cenas, ainda tem gente explicando as regrinhas do mundo em que ela habita. O que não faz sentido. A essa altura do filme, você já devia estar totalmente, né, imerso naquele mundo. Novas regrinhas não deviam estar aparecendo agora. Eu achei que o world building eu preciso traduzir esses termos para não ficar falando termo em inglês aqui que fica parecendo um babaca escroto. Que eu não sei esses negócios. Toda minha leitura, essas coisas que eu leio, eu gosto muito de filme, de literatura, narrativa, essas coisas eu leio bastante sobre isso, eu me informo. E toda a literatura que eu consumo que explica essas coisas é em inglês, enfim. Filmaço, vai assistir essa porra, por favor, e depois ler o livro que é bom pra caralho também. É isso, gente. O que você achou do filme? Você achou foda? Você é fanático por Dune? Eu quero conhecer os outros fãs de Dune. Você só jogou o jogo, por exemplo, e agora você quer ver o filme? Me conte aí nos comentários. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Tenho que arrumar as coisas aqui pra minha viagem e até a próxima.